Bom dia a todas, bom dia a todos. Prometo que serei breve aqui. Queria saudar o Fórum de Competitividade, saudar em nome do Dr. Gerdau, em nome do Movimento Brasil Competitivo, fazer uma saudação especial aos meus colegas parlamentares que estão aqui, o Arnaldo Jardim, o Júlio Lopes. Um abraço ao prefeito Miranda. Júlio, o prefeito Miranda ele é tão apaixonado pelo que ele faz, o prefeito de Mesquita, que um dia eu estava... Acho que eu tinha ido para o Conselho do Sesc no Rio, né, ou alguma agenda no Rio de Janeiro. Estava lá no Santos Dumont, no ônibus, e ele, no ônibus ali do translado do avião para a base, e ele veio conversar comigo e falar. Eu falei, eu te conheço, já sei da experiência de Mesquita, é uma experiência muito positiva. Falou muito do André Siciliano, que é o nosso secretário especial de Assuntos Federativos, e ele contando a experiência, o desenvolvimento dela, e eu fiquei realmente muito impressionado, viu, Jorge Miranda, o quanto que evoluiu, o quanto que avançou ainda desde o esforço inicial, e sem dúvida alguma é uma das grandes experiências e referências de políticas públicas municipais e para os estados, governos estaduais e governo federal aprender muito com essa iniciativa, né? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite, os nossos membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, que é uma das missões que nós temos dentro do Ministério das Relações Institucionais, estão muito mobilizados para o tema, participar ativamente do Fórum de Competitividade. E eu quero passar aqui 3 grandes mensagens. Eu queria trazer aqui e sintetizar a minha fala nessas 3 grandes... Estou vendo ali o deputado Lucas Ramos também, um grande abraço ali ao fundo. 3 grandes mensagens. A primeira, que todo o debate sobre a transformação digital, na minha opinião, na opinião do presidente Lula, eu acho também esse é o debate que nós tivemos no Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, o chamado Conselhão, quando abrimos uma Câmara Técnica específica para discutir esse tema, e foi apresentada uma proposta de um plano de transformação digital no Brasil até 2030, na última reunião do Conselho, na semana passada, é que esse tema da transformação digital, ele se encaixa, na nossa opinião, em alguns desafios estratégicos que o país precisa assumir, e já vem assumindo, para dar um salto, para estar preparado, né, para assumir alguns protagonismos que o Brasil pode, sim, assumir, alguns protagonismos no cenário global, né? O primeiro desafio que o Brasil tem, e ele é fundamental também para todo o ambiente de negócio da transformação digital, era reconstruir a possibilidade do Brasil voltar a ter um ciclo de crescimento econômico que combinasse 3 questões fundamentais que já aconteceram nos 2 governos do presidente Lula. E, aliás, né, segundo os estudos da Fundação Getúlio Vargas, não é nenhum economista do governo ou dos partidos que apoiam o governo que diz isso, né? Foi o único período do país, os 2 primeiros governos do presidente Lula, onde 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo: crescimento econômico, redução da desigualdade e saúde das contas públicas, equilíbrio fiscal. O Brasil teve períodos, o doutor Gerdau sabe muito bem disso, que teve um brutal crescimento econômico, né? Tivemos o verdadeiro milagre econômico dos anos 70, né? O Brasil é um dos países que mais crescia no mundo, mas foi um período onde cresceu muito, mas piorou a desigualdade e deteriorou as contas públicas naquele momento. O Brasil já teve um momento de ajuste das contas públicas que foram fundamentais, mas que com fórmulas de ajustes que aumentaram a desigualdade e que retraíram o crescimento econômico do país. O único período onde essas 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo foram nesses 2 governos do presidente Lula, e eu acredito fielmente que nós vamos, e já iniciamos, um novo ciclo no Brasil, onde essas 3 coisas continuem acontecendo. No ano passado, desde 2016, não acontecia você ter um ano onde o Brasil crescia mais do que o ano anterior. Então, nós superamos a média de crescimento do ano anterior em 2023, inclusive superamos todas as previsões pessimistas que tinham sobre meta de crescimento do Brasil. O Brasil respondeu aos pessimistas que diziam que o Brasil não ia crescer, reduzimos o desemprego
e tivemos a inflação controlada. Desde 2016 isso não acontecia. E tenho certeza absoluta que esse ano nós vamos repetir a dose em relação a isso. Então, o primeiro grande esforço para criar um ambiente de negócio para a transformação digital era você construir bases macroeconômicas no país e a retomada de um ciclo de crescimento no país que criasse, né, um ambiente ainda mais estimulador para quem quer investir na transformação digital e que pudesse incluir o conjunto da população brasileira nesse esforço da transformação digital. Uma das questões fundamentais para isso, para ajudar a criar esse ambiente, eu quero aqui, em nome do deputado Arnaldo Jardim, do Júlio Lopes, do Lucas Ramos, agradecer profundamente o Congresso Nacional, a presidência da Câmara, o deputado Arthur Lira, todos os líderes, a presidência do Senado, através do senador Rodrigo Pacheco, todos os líderes, que foi a aprovação da emenda constitucional da reforma tributária, que é um passo muito importante, e eu quero reforçar aqui, né, a mensagem de absoluta confiança do governo federal, do governo do presidente Lula, que nós vamos terminar a semana que vem aprovando a regulamentação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Tivemos uma reunião muito positiva no dia de ontem, com os 7 parlamentares que compõem o grupo que analisa um dos projetos, que é o projeto de unificação dos vários impostos no ICBS e no CBS, né, que tem um impacto muito positivo, inclusive para o setor da transformação digital, a simplificação desses impostos, né, não só a simplificação dos impostos, todos os mecanismos, inclusive do split payment, né, da recuperação da contribuição de impostos, vai exigir ainda mais a evolução do governo digital, o aprimoramento das estruturas de governança digital nos governos estaduais, municipais e no governo federal, nas próximas empresas, vai criar um ambiente ainda mais positivo, não só tributário, mas de necessidade, uma demanda para o setor, para a informatização dos seus processos. Hoje tivemos uma outra reunião com o segundo grupo de trabalho que discute o PLP, que estabelece a governança, como vai funcionar o Comitê Federativo, como vai funcionar o Fundo de Desenvolvimento Regional. E amanhã tem uma reunião de apresentação do relatório, junto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, junto com todos os líderes, e nós já sabemos do esforço de convocação extraordinária para a semana que vem, ao longo de toda a semana, para que a gente possa concluir a votação da regulamentação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. E passa para o Senado no segundo semestre, já conversado e discutido com o presidente Pacheco, que vai ter um relator apenas, foi o mesmo relator da emenda constitucional no ano passado, para que a gente possa criar um ambiente. E eu tenho muita confiança, porque eu tenho certeza absoluta que, além da disposição dos deputados, dos senadores, da sociedade, os 2 presidentes vão querer deixar a regulamentação como um legado do final dos seus mandatos. Então, todo o que nós planejamos, né, do processo de transição da reforma tributária, que tem um impacto decisivo para o setor de transformação digital, uma transição que comece, né, de forma gradual ali, a organização da governança em 2025, né, os primeiros incidentes já em 2026, 2027, né, e a transição até 2030, e depois os mecanismos de revisão a cada 5 anos da efetividade da mudança do sistema tributário no país, tudo aquilo que nós planejamos, podem colocar nos seus calendários de investimento, de organização, de desenvolvimento de projetos, porque esse país vai acabar com a sua balbúrdia tributária e vai iniciar um novo ciclo de estímulo ao investimento privado, à justiça tributária no país, ao controle da carga tributária, criando um ambiente muito positivo. Mas não só essa mudança importante, da reforma econômica importante, reforma tributária, mas outros desafios. O Congresso Nacional tem sido um grande parceiro para preparar o Brasil para ser um dos protagonistas das oportunidades que nós temos no mundo, como, por exemplo, todos os projetos e marcos regulatórios que têm a ver com a chamada transição energética, que estão em curso, estão em andamento. O deputado Arnaldo Jardim tem tido um papel fundamental no debate no Congresso Nacional, por exemplo, na finalização da discussão sobre o biocombustíveis, o marco regulatório do combustível do futuro, que já está no Senado, o hidrogênio verde, que hoje começa a votar a conclusão dos destaques para que a gente possa ter um texto final para vir para a sanção, todo o debate sobre o marco regulatório de crédito de carbono, que já aprovamos no Senado, foi para a Câmara com modificações, volta para o Senado agora, a relatora
Leila vai concluindo essa votação. Ou seja, um ambiente, o PATEM, que é um programa de apoio à transformação energética, ou seja, um ambiente regulatório fundamental para que o Brasil tenha um papel decisivo nessa chamada economia verde, na transição energética, na transição ecológica. O Brasil pode assumir, sem dúvida alguma, e vai mudar fortemente, né, o contexto, inclusive, regional de desenvolvimento. Né? Nós vamos ter um Nordeste brasileiro, algo que era impensável há 10 anos atrás, como talvez um dos maiores produtores de energia do nosso país, das matrizes renováveis, né? Além de toda a possibilidade de prospecção de petróleo e gás na margem equatorial, que impacta também fortemente, além do norte, a região nordeste brasileira. Então, esse era um segundo grande desafio. E o terceiro grande desafio, que dialoga diretamente com o debate da transformação digital e o ambiente da chamada inteligência artificial, que é o Brasil constituir um marco regulatório de regulação da inteligência artificial no nosso país. Estou muito confiante, eu sei que o senador Eduardo Gomes esteve aqui pela manhã, ele, quando saiu daqui, me ligou, fui lá, falei o calendário, então vamos cumprir, terminando a audiência pública, estou animado, estou confiante em relação a isso, né? E eu acho que o Brasil não pode perder a oportunidade de construir, com o diálogo necessário, com a discussão necessária, com todas as mediações necessárias. Foi constituída uma comissão mista que juntou, né, tanto Câmara quanto Senado. O Brasil não pode perder a oportunidade de avançarmos no marco regulatório da inteligência artificial, que, em primeiro lugar, dê tranquilidade, segurança, previsibilidade para o setor privado que quer investir no país, né? Tanto o privado nacional quanto o privado internacional, que quer tanto investir no país. Então, é fundamental ter um marco para todo mundo saber quais serão as regras do jogo. Nós sabemos que talvez não seja a regra que cada investidor, que cada segmento gostaria, mas é melhor do que a ausência de regra, né? E é muito melhor você ter uma regra que é fruto do consenso possível no ambiente político do Congresso Nacional, do diálogo da sociedade, do que numa ausência de regra em relação a isso. Então, a primeira expectativa que o governo tem, o primeiro desejo que o governo tem, e tem tido uma receptividade muito importante por parte do senador Eduardo Gomes, que é o relator, e do presidente Rodrigo Pacheco, que é o autor do projeto de lei de regulação da inteligência artificial, em primeiro lugar, é que a gente possa ter uma regra que seja previsível, estável, que fique claro para quem quer investir no Brasil, seja o investidor nacional, sejam as startups que surgem cada vez mais, ou seja o investidor internacional que vê no Brasil um mercado potencial tão importante para isso, né? Segundo, uma necessidade, que ela é de uma combinação dos aspectos positivos da inteligência artificial e dos aspectos negativos que tem em qualquer segmento, né? Os aspectos positivos a gente viu aqui, né, citado aqui pelo colega do Sírio-Libanês, né, o próprio Miranda, quando falou de todo o processo de digitalização da sua gestão municipal, já está utilizando instrumentos da inteligência artificial para avaliação e acompanhamento das suas ações, né? Eu sou deputado, sou ministro, mas sou médico e sou professor, sei do impacto que tem a inteligência artificial, por exemplo, na área da saúde, a transformação que ela gera hoje, tanto de custo, benefício, qualidade, mas ela provoca uma transformação necessária, inclusive na formação dos profissionais, como tem que ser formados, né, uma transformação fundamental de como que é esse profissional. Eu sou professor universitário, hoje em dia eu não consigo mais dar aula na graduação, só no fim de semana que eu fico orientando os meus pós-graduandos, mas até ano retrasado, quando eu estava como deputado federal, eu conseguia lá ficar de sexta-feira dentro do consultório, no ambulatório, dando aula na graduação, e eu sei o quanto, né, que os médicos que a gente está formando ainda tem muitos passos para se acostumar com o ambiente digital, um verdadeiro letramento digital que é necessário, né, Miranda, para quem é o profissional que vai estar lá nas unidades de saúde, que vai estar no hospital. Então, para os aspectos positivos que tem a inteligência artificial e para os aspectos negativos que ela tem, que nós vamos identificando, né, como qualquer outro segmento que precisa ter regulação para isso, né? O mundo da política já percebeu, e acho que vai perceber ainda mais esse ano nas eleições municipais, o quanto a necessidade de você ter uma regulação em relação a isso, senão podem ser utilizados como instrumentos danosos para a própria democracia, para a informação do eleitor. Então, a necessidade de uma regulação sobre isso, eu não tenho dúvida nenhuma que a ausência de uma regulação
faz com que o judiciário tenha que agir, a sociedade tenha que agir de alguma forma, né? E você não tem uma regra clara no jogo em relação a isso. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que tem uma necessidade muito nítida no país, da necessidade de um Brasil, o tamanho que tem, acompanhando o que já tem do processo de regulação em outros países. A União Europeia acabou de concluir seu processo, né, um conjunto de experiências, concluiu seu processo de regulação, proposta de regulação, marco regulatório da inteligência artificial, e o Brasil tem essa característica de ser, né, os empresários que mexem com isso, os gestores que mexem com isso, o Brasil tem essa característica de ser quase um viciado, né, no uso das tecnologias de informação, das redes sociais, né, um adito a isso. Tudo que é rede social no Brasil se multiplica rapidamente o número de usuários, como que é a utilização. Então, é fundamental um espaço, um mercado decisivo para isso, né? Terceiro, que eu acho que o Brasil já aprendeu que toda vez que buscou construir marcos regulatórios, ele avançou e nós temos experiências positivas sobre isso. Por exemplo, eu avalio, né, a gente tem uma experiência muito positiva, por exemplo, ao longo de décadas, do avanço, por exemplo, da regulação sobre publicidade infantil, sobre publicidade de medicamentos, sobre publicidade de produtos nocivos à saúde. Foi um marco fundamental que fez com que o Brasil avançasse muito em relação a isso. A Lei Geral de Proteção de Dados foi um grande avanço, um marco regulatório muito importante. O Marco Civil da Internet foi um avanço muito importante. Então, toda vez que a gente se debruçou para, a partir das divergências que possam existir, construir consensos, e um consenso político no espaço do Congresso Nacional, a gente conseguiu avançar. Então, eu acho que nós não podemos perder essa oportunidade. Tem uma combinação hoje no Senado, que é o projeto de lei de iniciativa do presidente do Senado. Quem relata, o Eduardo Gomes, por exemplo, foi líder, né, do governo anterior, é um dos líderes da oposição, com muito diálogo, com construção muito positiva com o ambiente do governo. Então, acho que nós temos uma grande oportunidade, estou confiante, viu, Arnaldo, Júlio, Lucas Ramos, que no segundo semestre o projeto já vai estar lá na Câmara de volta, vai estar na Câmara para tratar aí a Luísa Canziani, que teve um papel fundamental, membros importantes na comissão, para que a gente possa tratar e avançar nesse marco regulatório. E a terceira mensagem que eu quero trazer aqui é um trabalho fantástico, que eu sugiro, inclusive, que quem não tenha conhecimento passe a ter conhecimento, desenvolvido aí por dezenas de empresários, estudiosos no tema, gestores públicos, municipais, estaduais, a partir do Conselhão, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que nós coordenamos lá no Ministério das Relações Institucionais, que na sua Câmara Técnica de digitalização, de transformação digital, de melhoria das práticas públicas dos governos, que é coordenado por nós, do Ministério das Relações Institucionais e pelo Ministério de Gestão e Inovação, desenvolveu um trabalho com a participação muito ativa dos empresários, do setor econômico. Quem apresentou isso na semana passada ao presidente Lula, no pleno do Conselhão, foi o CEO da TOTUS, que todos sabem, uma das 5 maiores empresas em inovação no nosso país, mais bem-sucedidas em inovação, representando todo o trabalho, o esforço que foi feito pela Câmara Técnica, que é o que está sendo chamado do Plano Brasil Digital 2030 mais, né, que é um grande esforço com alguns pilares, né, pilares da infraestrutura de investimento público e privado na infraestrutura de transformação digital. Nós acabamos de aprovar na semana passada a letra de crédito de desenvolvimento, que é um novo mecanismo de financiamento do mercado para projetos de desenvolvimento do nosso país, a ser coordenado pelo BNDES. A expectativa é que possa atrair 10 bilhões de reais de investimento para projetos de desenvolvimento. Não tenho dúvida nenhuma, né, que o tema da transformação digital é um dos eixos centrais do financiamento possível pelas letras de crédito de desenvolvimento do BNDES. Então, pode significar um aporte importante de recursos para investimento. Então, um compromisso fundamental como pilar primeiro da infraestrutura para a transformação digital no país, com todos os desafios que nós temos ainda de garantir internet, banda larga a todos os cantos do nosso país. Um segundo pilar, que é o desenvolvimento de tecnologias estratégicas, e aí eu quero chamar a atenção rapidamente para um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na reunião do Conselhão, que também foi fruto de um trabalho de empresários
de representantes da academia, da chamada Economia do Futuro, que cria uma iniciativa nacional do que nós chamamos de polos tecnológicos de alto impacto. O que é isso? É você concentrar todos os recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, de ministérios setoriais que financiam a inovação do país, ou que tem setores econômicos que financiam a inovação do país, como a saúde, o Complexo Econômico Industrial da Saúde, a defesa, toda a área da agricultura com a indústria de alimentos, toda a parte da transição energética no país, e constituir, a partir de 4 grandes áreas, a possibilidade de polos tecnológicos de alto impacto, que é uma combinação entre poder público, institutos públicos de pesquisa, setor privado, a partir de 4 grandes áreas, né? Todo o debate da transição ecológica do país, a transformação energética, o complexo econômico industrial da saúde, a indústria de alimentos e a transformação digital. Então, você já está sendo mapeado, esse decreto cria uma nova governança para a definição desses recursos, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, nós lá, enquanto Ministério das Relações Institucionais, através do Conselhão, Ministério da Fazenda, extremamente envolvido nisso, o ministro Fernando Haddad, para que a gente possa concentrar investimentos em grandes polos tecnológicos de alto impacto no país, para você não ter uma dispersão, às vezes, dos recursos disponíveis, seja para a ciência e tecnologia, para a inovação, ou das políticas setoriais de cada um dos ministérios. O terceiro pilar, pesquisa, desenvolvimento e inovação. O quarto pilar, educação e capacitação digital. E aqui é fundamental e reafirmar o compromisso do governo do presidente Lula em tomar todas as medidas necessárias para que a gente cumpra a meta que está lá no PPA de 2024 até 2027, a formação de 300 mil profissionais de educação e 400 mil profissionais de saúde na chamada educação midiática. Você tem um investimento forte na formação desses profissionais. O Miranda sabe que muitas vezes é a prefeitura que tem que fazer esse letramento, a formação midiática desses profissionais, que a gente possa ter investimento já desde a graduação, na pós-graduação, os mecanismos de educação permanente para isso, além do que está ali também como meta, né, da gente avançar na conectividade das escolas, 60% até dezembro de 2025 e 100% até dezembro de 2026, ter 100% de conectividade nas escolas da rede pública brasileira. O quinto pilar, o combate à desinformação, é todo o debate sobre o enfrentamento à desinformação, a regulação, mecanismos regulatórios em relação a isso. E o sexto pilar, o ambiente de negócios, onde a reforma tributária entra como um tema central e decisivo, como também o outro tema que trouxe aqui o Tiago, que é você pensar a desburocratização, o mecanismo de compra governamental que facilitem a entrada das pequenas e microempresas e das startups. Então, eu queria convidar todos e todas para conhecer esse plano, quem não conhece, né, reforçar aqui a confiança nos empresários que envolveram na elaboração desse plano e no compromisso do presidente Lula em, a partir dessa apresentação do plano que foi feita, constituir um monitoramento, como tem o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, para a execução desse plano. Então, para concluir, eu queria agradecer mais uma vez o convite e reforçar a mensagem de otimismo. Eu acredito que o tema da transformação digital ganhou no Congresso Nacional, nos gestores estaduais e municipais, e eu percebo nos atores econômicos e atores sociais uma dimensão, a centralidade que não tinha, e quando isso acontece, movimenta o mundo da política, movimenta os níveis da nossa federação e mobiliza atores econômicos e sociais, as coisas começam a acontecer de fato e a gente apontar um rumo que o Brasil precisa, né? O Brasil, que vai se tornar a sexta maior economia do mundo novamente, precisa encarar de frente o tema da transformação digital como algo decisivo para a sustentabilidade do nosso desenvolvimento econômico, que a gente nunca mais caia dessa posição entre as principais economias do mundo. Então, muito obrigado. Em nome do Dr. Gerdau, agradecer muito o convite e conte com o governo federal para que a gente possa executar as ações de transformação digital no nosso país. Muito obrigado. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.